Fala, meus queridos do Knapse, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula a gente vai começar então a trabalhar uma daquelas glândulas que a gente falou que iam ser estimuladas pela hipófise. Lembra que a gente disse isso? A hipófise ia ser então uma glândula mestre que ia regular a atividade de outras glândulas. E agora a gente vai ter uma série de aulas que vão tratar um pouquinho sobre essas glândulas especificamente. E hoje a gente vai começar falando da glândula tireoide ou tiroide. É uma glândula que ela fica na porção anterior do pescoço, aqui embaixo, ó. E ela abraça pela frente a traqueia. Então a gente tem a traqueia que passa aqui, e a glândula tireoide ela tem dois grandes lobos, até o formato de uma borboleta, que vão abraçar a traqueia. E essa glândula, ela tem a função principal de estimular o metabolismo basal das células. Então o que eu estou dizendo? A tireoide ela vai produzir dois hormônios, a triiodotironina e a tiroxina, que a gente vai chamar simplificadamente de T3 e T4. E você pode ver pelo nome do T3 que a gente falou aqui, triiodo. É T3 porque ela tem 3 átomos de iodo, enquanto o T4 vai ter 4 átomos de iodo. Então, a tireoide ela vai ter um papel muito importante no metabolismo que envolve esse mineral, que envolve esse elemento no nosso organismo. Ou seja, o iodo vai ser essencial no corpo humano para a produção do hormônio tireoidiano. Sem o iodo, a gente vai ter uma série de deficiências envolvendo a tireoide, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente nessa aula. Mas antes que a gente possa entrar aí em como vai funcionar essa alça hipófise tireoide, eu quero que vocês deem uma olhadinha na imagem para a gente ilustrar como que é essa glândula e onde ela está situada. Olha só, a gente tem aqui o desenho então de uma cabeça, o pescoço, e olha só, aqui está passando ó, um tubo, onde eu estou marcando com a seta para vocês, que é a traqueia. Embaixo dessa traqueia, a gente tem então uma glândula, olha que ela tem dois lobos, ela tem esse formato de borboleta, e neste meio uma região mais estreita que a gente chama de istmo. Então, dois lobos e um istmo envolvendo a traqueia. Essa glândula é a glândula tireoide, que vai captar então o iodo para a síntese dos seus hormônios. E como que isso vai acontecer? Lembra na nossa última aula que eu falei para vocês que a hipófise produzia um hormônio chamado TSH, lá na adenohipófise, na hipófise anterior. Então a hipófise anterior vai produzir o TSH, o hormônio estimulante da tireoide. Esse hormônio então vai agir sobre essa glândula tireoide. Agindo sobre a glândula tireoide, ela vai estimular a captação de iodo e também o crescimento da glândula. Guarda essa informação, que essa informação vai ser muito importante daqui a pouco. O TSH estimula a tireoide a crescer e a captar o iodo para produzir T3 e T4. A tireoide então vai usar esse iodo para produzir os seus hormônios e vai secretar os hormônios na corrente sanguínea. Estes hormônios na corrente sanguínea, eles vão penetrar na célula, vão entrar no núcleo da célula-alvo e dentro do núcleo eles vão agir como um regulador da transcrição gênica. Então, olha só, o hormônio tireoidiano age no núcleo, controlando quais genes vão ser ou não vão ser transcritos. Percebe? Lembra que se a gente for ver lá no nosso módulo de biologia celular, que essa transcrição gênica controla quais proteínas vão ser produzidas na célula? E essas proteínas produzidas na célula é que vão regular a atividade celular? Então, se a gente for voltando nesse processo, vocês vão ver que o hormônio tireoidiano ele acaba controlando, em alguns aspectos, a função celular. Ele então ativa o metabolismo celular, tá? E em consequência disso, o T3 e o T4 também vão agir na hipófise, fazendo aquele feedback negativo. Então vamos analisar essa alça. A hipófise anterior produz TSH que estimula a tireoide. A tireoide produz T3 e T4 que inibem a secreção de TSH na hipófise. Então, quando a tireoide vai sendo estimulada e produzindo T3 e T4, ela vai
fazendo uma retroalimentação negativa, que é o outro nome que a gente pode dar para o feedback negativo. Então, o T3 e o T4 vão fazendo uma retroalimentação negativa, diminuindo a sua própria secreção. Quando a secreção do T3 e T4 diminui, a secreção de TSH aumenta, estimulando novamente a produção desses hormônios, tá bom? Agora, existe um caso muito especial aí, que é decorrente de uma dieta pobre em iodo. Porque o que vai acontecer? Imagina que você não vai mais ingerir iodo nenhum. A sua hipófise vai produzir TSH, vai secretar TSH na corrente sanguínea, vai estimular a tireoide a captar iodo e produzir hormônio tireoidiano. Só que a tireoide não vai conseguir captar iodo porque você não tem iodo, você não ingeriu iodo. Então, a tireoide não vai produzir T3 e T4 e não vai inibir a hipófise, que vai produzir mais TSH e vai estimular mais a tireoide. E a tireoide vai continuar não conseguindo produzir hormônio tireoidiano porque não tem iodo. E aí não vai inibir a hipófise, que não vai que vai produzir mais TSH e vai estimular mais e mais e mais e mais e mais, cada vez mais essa tireoide. E lembra que eu disse que o TSH estimula não só a captação de iodo para a síntese do hormônio tireoidiano, mas também o crescimento, a hipertrofia da tireoide? Essa condição, ou seja, se eu não estou ingerindo iodo, essa condição vai provocar um aumento da glândula tireoide, que vai aumentar, vai poder ser visto aqui na região anterior do pescoço, que é o que a gente chama de bócio endêmico. Eu coloquei uma imagem aí para vocês, no caso bem avançado de bócio, dá uma olhadinha. Olha só o que eu falei para vocês, ó. A pessoa não ingere iodo, né, que é um elemento que a gente vai encontrar aí então na dieta. Ela não vai ingerir esse iodo e a tireoide não vai conseguir produzir hormônio tireoidiano. Como consequência, ela vai sendo cada vez mais estimulada pela hipófise e ela vai crescendo de tamanho, olha só, gerando essa característica aqui. Tá bom? Bom, vamos então agora para algumas glândulas que elas não são propriamente parte da tireoide, mas estão intimamente ligadas a ela. São as glândulas paratireoides. E elas recebem esse nome porque para quer dizer ao lado de. Então as glândulas paratireoides são glândulas que vão estar muito próximas da tireoide. Mas é importante a gente ter em mente que as funções das glândulas paratireoides são completamente diferentes das funções da tireoide, apesar delas muitas vezes não conseguirem ser distinguidas umas das outras. Ou seja, muitas vezes, por exemplo, durante uma cirurgia, não dá para identificar o que é tireoide e o que é paratireoide. Em muitos casos não dá para separar tireoide de paratireoide, mas elas têm funções muito diferentes. As paratireoides, elas estão associadas ao metabolismo do cálcio, ou seja, elas regulam a quantidade de cálcio que a gente encontra no sangue. Então você vai falar, então elas são boas para o metabolismo ósseo, o hormônio que elas vão produzir. Calma. O paratormônio, que é o hormônio produzido pelas glândulas paratireoides, também chamado de PTH, hormônio paratireoidiano, ele vai ser produzido agora. Vocês lembram que a gente não falou sobre as paratireoides quando a gente falou de hipófise, porque as paratireoides elas não estão associadas a essa glândula central que é a hipófise. O metabolismo das paratireoides é regulado por cálcio. Então, quando o cálcio diminui na corrente sanguínea, essa diminuição do cálcio estimula a produção de hormônio paratireoidiano. O hormônio paratireoidiano, então, ele é responsável por aumentar a concentração de cálcio no sangue. Essa alça de feedback negativo, então, vai ser exercida pelo próprio cálcio. O cálcio no sangue diminui, ele diminui a inibição sobre as paratireoides. E as paratireoides passam a produzir PTH. E o PTH vai fazer o quê? Ele vai fazer várias coisas. Ele vai aumentar a absorção intestinal de cálcio. Ele vai aumentar a reabsorção de cálcio no néfron. Lembra da nossa aula de sistema excretório? E ele vai retirar cálcio do osso. Ele vai aumentar a degradação, a reabsorção óssea. De modo que o cálcio que está no osso vai para a corrente sanguínea.
tá bom? Então o PTH estimula a reabsorção de cálcio no néfron, estimula a absorção de cálcio intestinal e a reabsorção óssea para tirar cálcio do osso e colocar no sangue. E essa alça de estímulo do PTH, esse feedback negativo, é exercido pelo próprio cálcio na corrente sanguínea. Aumenta cálcio, diminui PTH, aumenta PTH, diminui o... Não, aumenta o PTH, aumenta o cálcio, aumenta o cálcio, diminui o PTH. Desculpa pela confusão. De novo, aumenta o PTH, aumenta o cálcio no sangue. Aumenta o cálcio no sangue, diminui o PTH. Diminui o PTH, diminui o cálcio no sangue, diminui o cálcio no sangue, aumenta o PTH. É uma alça de feedback negativo, tá certo? Bom, gente, é isso por hoje. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá. Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.